A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Temos a alegria de recebê-lo, né, neste dia para bater um papo e conversar aqui a respeito das lições bíblicas da Escola Dominical. E queria deixar o nosso abraço para você, que você continue até o final deste momento, tá certo? Também dizer que este trabalho é um trabalho realizado pela IADER, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, que tem como pastor-presidente pastor Martim Alves, né? E na coordenação também deste trabalho, o Departamento de Ensino Cristão, coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem nós transmitimos a nossa saudação. Nós estamos estudando no quarto trimestre de 2023, estamos com a missão aqui de falar um pouquinho a respeito da lição de jovens, né? Temos um tema fantástico que fala a respeito da nossa fé. É quase que uma apologética aqui que defende a prova da nossa fé. E eu estou acompanhado aqui de dois excelentes professores, a quem eu quero dar a oportunidade de dar uma saudação, professor Jansen Lemos. Professor Jansen, paz do Senhor. A paz do Senhor, José, a paz do Senhor Felipe, que hoje está aqui com a gente, a paz do Senhor você, que está aqui nos acompanhando, você que é professor, você que é aluno da EBD, você que é jovem, e esse tema é maravilhoso, José. Nós vamos falar sobre fé, vamos falar também sobre uma comparação com a ciência, então você que está aqui nos acompanhando, fica aqui prestando atenção em cada detalhe, que com certeza vai ser conteúdo abençoado e do céu para você. Amém. Também estamos com o professor Felipe, né? Professor ali na escola, na EBD do Tempo Central aqui em Natal, né? Que tem nos dado a honra aí de participar, não apenas dessa, mas de algumas próximas lições. Professor, seja bem-vindo. Sua palavra inicial para nós. Amém. A paz do Senhor Josier, a paz do Senhor Jansen, a paz do Senhor, cada professor, cada aluno, amante da EBD que está nos acompanhando. É uma alegria para mim poder cooperar, sentar junto à mesa com esses dois homens de Deus e juntos nós aprendermos acerca do reino de Deus. Amém. Vamos então dar início à conversa aqui da nossa lição. Hoje, lição de número 5, né? Está prevista aí para ser ministrada no dia 29 de outubro e tem como título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso, né? É uma lição, Jansen e Felipe, que meio que complementa a lição de número 4. A gente sabe que a lição ela tem, ela é uma só, ela traz um tema central, né? Mas algumas lições a gente tem uma ruptura de tema, nessa aqui não, a gente tem aqui uma verdadeira introdução na lição de número 4, né, que fala sobre o conhecimento científico, a fé cristã e o conhecimento científico. E agora vamos falar a respeito, né, da fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Então, se você se interessou aí por essa introdução, volta lá na lição de número 4, assiste o podcast para você se inteirar do assunto e estar tá aí bem fundamentado, tanto, não só para entender, mas também para você que vai ministrar, tá certo? Deixa o seu like, comenta aí embaixo para a gente saber de onde você está nos assistindo, né? Se tiver alguma dúvida, coloca lá que a equipe da BD em Síntese Podcast prontamente vai te responder. E aí, meus queridos, a gente tem aqui essa lição que fala sobre a vida, o surgimento da vida, né? A Gênese. E o texto principal está em Salmos 24, versículo 1, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E essa lição ela tem como tema principal, né, tem como objetivos, né, explicar a respeito da criação. Ela trata de uma, vou chamar de matéria ou disciplina, né, mas de um tema que hoje é considerado criacionismo, que vai falar a respeito do estudo da criação e vai falar sobre o criacionismo bíblico, aquele que está descrito no Gênesis da nossa querida Bíblia Sagrada, amada Bíblia Sagrada, nosso livro de fé e prática, e vai nos explicar a respeito da criação da vida, da criação do homem. Inclusive, essa é uma das perguntas, né, nevrálgicas do homem, é a pergunta fundamental que todo homem quer responder, né? De onde viemos? E a Bíblia fala de nós, de onde viemos, né? E hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito dessa lição. Eu quero apenas introduzir aqui para abrir a palavra para os nossos queridos professores. E essa introdução, né, da nossa lição, ela vai trazer justamente essa dialética que existe entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico. Por quê? Há uma problemática no mundo em que coloca esses dois temas em confronto, um contra o outro, né? Há quem acredite que a ciência contrapõe a palavra de Deus e que a palavra de Deus contrapõe a ciência, como se elas não pudessem conviver juntas, né? E nós vamos ao estudo
dessa matéria, dessa lição, entender que, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, nós temos a palavra de Deus que corrobora com o que a ciência explica, e nós temos a ciência que revela o que a palavra de Deus já dizia há muito tempo, inclusive antes dos homens entenderem e compreenderem, né? Então, e isso é fundamental. Eu não sei da opinião dos irmãos de Filipe e de Jansen, mas na juventude muitas pessoas se perguntam a respeito da criação, né? Sobretudo quando se encontram diante dos ensinamentos, né, da teoria do Big Bang, do evolucionismo, e diz, poxa, será que é isso mesmo? Será que o homem veio do macaco? Será que os dinossauros existiram há milhões de anos atrás? Será que a Terra foi formada realmente em 7 dias? Ou esses 7 dias foram milhares e milhares e milhões de anos, né? São dúvidas que a gente não tem uma resposta direta, imediata, mas é algo que deriva da fé, né? A gente tem que, como cristão, como crente em Jesus Cristo, lembrar que a palavra de Deus, nós acreditamos nela como a verdade absoluta, né? A verdade que Deus nos deu, e temos que ter fé para acreditar nela. E o curioso é que quando a gente tem fé para acreditar no que a Bíblia relata da criação, a gente consegue compreender, né, que é justamente do contrário como a sociedade impõe, que a criação bíblica ela corrobora com a ciência e vice-versa. E aí eu quero chamar para a conversa aqui os nossos professores a respeito dessa introdução, e já para a gente entrando nesse tópico primeiro, quero convidar primeiro o nosso professor Jansen para comentar um pouquinho a respeito dessa introdução. Jussier, eu quero dizer para você que eu gosto muito de ciência, tá? É uma área que, desde quando eu era pequeno, eu sempre me interessei, sempre fui aquele curioso, aquele menino que sempre queria estar lendo alguma coisa sobre o tema, né? Para poder entender um pouco mais. E nessa época eu não era crente, eu não conhecia a palavra de Deus. E nesse momento eu também pensei assim: existe tantas teorias, será realmente que demorou 7 dias? Será que daqui a pouco a gente vai evoluir, vai virar uma outra criatura, né? Porque se a teoria é da evolução, né? E aí a gente começa a entender que pelo método científico, que significa uma sequência lógica, que você vai testando, vai fazendo as suas ponderações, vai criando teses e vai testando para avaliar se aquele resultado realmente é verídico, até o então a gente não conseguiu comprovar nenhuma dessas teorias. Mas o mais engraçado, Felipe, é que a Bíblia, que é muito questionada por muitos cientistas, ela tem mais comprovações do que essas teorias, tendo em vista que a Bíblia tem diversos fatores históricos, ou seja, relatos que aconteceram em diversas culturas, que independente de estar lá na Bíblia, tem outros livros, outros textos que comprovam a existência, então ela se torna já um texto muito mais fiel e muito mais comprovado, segundo a própria metodologia científica, do que várias outras teorias. Então a gente entende sim, né, José, que existe uma metodologia científica, que existe um método onde homens que têm um certo conhecimento buscam encontrar uma resposta para as coisas naturais. Mas quando você olha para a Bíblia, você consegue perceber que ela tem a resposta para muitas coisas que a gente investe tempo, dinheiro, paciência, luta para conseguir uma resposta, mas o nosso Deus já responde através da palavra. Então, quando a gente introduz esse tema, eu posso dizer assim: o ensino científico é riquíssimo, faz sentido total a gente estudar, mas comparando e buscando o conteúdo dentro da palavra do Senhor, com certeza a gente vai ter muito mais subsídio, muito mais conteúdo para validar tantas teorias que a gente vê, que a gente ouve por aí, como também fatos climáticos, naturais, físicos, que a Bíblia já relata e mostra qual é o efeito, por onde eles foram feitos. Então, a nossa palavra, a palavra de Deus, ela é uma palavra que trabalha no nosso ser, ela tem um cunho espiritual, mas também ela tem esse cunho científico. Se você olhar para ela e entender que dela você tem resposta para muitas coisas. Pois é a verdadeira máxima, né? Alguns testam para acreditar, mas quem crê em Deus acredita para testar. É desse jeito, né? Mas vamos lá, Felipe, nos diz aí o que você introduz aí a respeito dessa lição. Maravilha. Se eu estou ouvindo aqui vocês, me alegrando, porque, tal como inclusive Jansen falou, eu gosto muito dessa temática, gosto muito de entrar nesse campo, nesse mérito também científico. E essa lição é muito importante porque nós vemos ainda hoje que muitos jovens
eles, inclusive nas instituições de ensino, nas faculdades, nas universidades, eles se constrangem, né? Ou ficam tímidos em defender a sua fé lá dentro, por uma vez que a fé seja muito combatida nesses lugares. E essa lição ela traz justamente esse encorajamento, mostrando para nós que é possível você defender a sua fé à luz da Bíblia e, ao mesmo tempo, você trazer provas e trazer corroborações científicas para aquilo que você está falando. É uma fé racional. Eu gosto muito disso, né, de falar isso, que a nossa fé é uma fé racional. E, inclusive, o resumo da lição diz: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Sempre que eu trato sobre esse tema, né, eu gosto muito evolucionismo versus criacionismo, criacionismo versus evolucionismo. Eu sempre costumo dizer que você precisa ter mais fé para acreditar que o mundo ele veio do evolucionismo, ele veio a partir de um Big Bang, de uma explosão, do que fé para acreditar em um design inteligente, um ser poderoso que criou um universo com ordem, é, já pronto, de uma maneira perfeita, tudo harmonioso, né? Que o mundo em si, a Terra em si, o universo em si, ele é harmonioso. Então, é preciso ter muito mais fé para acreditar que uma explosão a partir do nada, e nós sabemos que o nada não cria nada. Se você pegar zero, multiplicar por 1 milhão, vai continuar sendo um zero. Então, é muito mais difícil acreditar que uma explosão, que uma desordem trouxe ordem, do que acreditar que tem um ser inteligente que, quando você olha para o universo, vê tantos fatores que nós vamos falar na lição, não quero dar spoiler aqui, mas a gente vê tantos fatores, né? Da vida humana, da Terra, do planeta Terra, do universo, que aponta realmente para um ser poderoso, um ser muito inteligente, um ser, como disse o salmista, que a sua ciência está acima da nossa. Então, nós cremos em Deus e nós temos a Bíblia, como já foi dito aqui pelo irmão Jussier, como regra de fé. Então, a nossa vida ela é pautada pela Bíblia. Então, antes de eu acreditar em qualquer outra coisa, eu acredito na Bíblia, mas a minha crença na Bíblia, o meu crer na palavra de Deus como fonte de revelação do nosso Deus, não me faz refutar a ciência, até porque nós sabemos, o próprio Jansen também falou aqui, que nós temos muitas comprovações científicas que se deram a partir à luz da Bíblia Sagrada. Inclusive, a ciência ela foi desenvolvida por cristãos, né? E aí, para encerrar a minha primeira fala, eu gosto muito desse campo científico também, e quando a gente olha muitos homens inteligentíssimos, vou deixar aqui Isaac Newton, porque para muitos Isaac Newton foi o homem mais inteligente, foi o mais extraordinário em termos de QI, em termos de desenvolvimento, né, de tudo. Foi um homem que escreveu mais sobre Deus do que qualquer outra coisa. Foi um homem que cria que, além dos cálculos matemáticos, tinha um ser que realmente era superior. Albert Einstein foi outro. Então, a gente vê grandes homens que deixaram legados incríveis para a nossa história, para o desenvolvimento da educação do homem, para o entendimento do homem, mas que homens que apontavam desde sempre para um ser que era poderoso, que era inteligente, que estava acima de todas as coisas. Então, realmente, a Bíblia ela traz a luz da ciência. Por exemplo, a Bíblia disse que a Terra era redonda e foi se descobrir cientificamente que a Terra era redonda depois de muitos anos depois. Então, muitos fatores que nós encontramos na Bíblia Sagrada aponta realmente para uma criação, para um Deus criador, para um design inteligente, para um ser que criou a parte do nada, porque ele pode, porque ele é poderoso, criou todas as coisas. Então, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Eu tenho fé e eu acredito que é mais fácil crer nesse Deus poderoso do que realmente crer que o mundo surgiu a partir do nada. Interessantíssimo, né? Eu me lembro daquele versículo, né, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, ele liberta, sobretudo quando nós estamos falando do conhecimento bíblico, né? Então, do jeito como o Felipe falou, eu acredito que quando o jovem crente, ele estuda a palavra de Deus, ele se nutre com conhecimento bíblico, né? E a partir daí ele liberta a sua mente do medo, ele consegue chegar na universidade, consegue chegar na escola e consegue defender a fé dele, né? Fazer uma apologética segura ali, forte, firme, com essa compreensão de que a palavra de Deus, né? O que está conosco é maior do que o que está no mundo, né? Em todos os sentidos, inclusive nas comprovações científicas. O que está na Bíblia é muito mais comprovado do que essas teorias loucas aí, sem nenhum sentido, né? Do acaso.
Então é isso, a gente tem que deixar isso muito claro para o aluno, que o professor tenha esse objetivo em mente, de mostrar que não é tão somente ouvir falar, mas estudar a palavra de Deus, né? Usar das ferramentas que Deus nos deu, que é a sua palavra, estudo, a oração, o relacionamento com Deus, de nutrir essa fé para conseguir combater o medo de refutar essas lições diabólicas. Eu posso dizer assim, meus irmãos, porque na verdade todas elas tentam afastar a autoria da criação de Deus, e quem gosta de fazer isso é o diabo, né? Então a gente não pode acreditar que alguém cheio de Deus defende essas teorias, né? Então é isso, o primeiro tópico fala a respeito desse ensino científico, né? Fala a respeito dessa questão da nossa fé, de que nós cremos nisso, né? Tem um versículo citado aqui, meus queridos, Hebreus 1:3, no subtópico 3 do tópico 1, onde fala sobre a afirmação bíblica de que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar. Antes de começar o podcast, estava comentando aqui com o Jansen, Felipe, a respeito de uma experiência minha. Eu tive o prazer de congregar com um querido irmão em Cristo, irmão Miranda, lá em Pirangi, em 2015. E ele, pela graça de Deus, é pós-doutor em física, um homem extremamente inteligente. E ele é também um super entusiasta do criacionismo bíblico, né? Conhecia pessoalmente muito das autoridades no assunto, né? Nacionalmente falando. E ele me mostrou esse versículo nessa perspectiva, quando a gente comentava ali da descoberta do bóson de Higgs e do que os cientistas chamavam de partícula de Deus, né? E ele dizia assim, Jussier, foi descoberto agora, recentemente, alguns anos atrás, num acelerador de partículas, que existe como se fosse uma corrente elétrica, né? Uma frequência que atravessa todo o universo, inclusive a Terra e todos os materiais que existem aqui. E aí alguém chamou isso de partícula de Deus. E em Hebreus 1:3 está dizendo que, né, Jesus, o Filho de Deus, sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, né? E a gente começa a enxergar de forma, vamos dizer assim, física, né, o poder de Deus sustentando a Terra no seu lugar, sustentando o universo, as estrelas, né, e não apenas lá na criação, mas durante toda a história da humanidade. Então isso é maravilhoso, né? Esse versículo e me trouxe uma nova concepção a respeito disso. No segundo subtópico, a gente tem aqui falando a respeito do surgimento da ciência moderna, né, e a leitura científica e bíblica, né, nessa dualidade aí de teorias. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse segundo subtópico, esse segundo tópico inteiro, a palavra que me destacou aqui foi maturidade, né? E aqui a gente fala, Felipe, do que você acabou de falar, né? E do que eu também repeti. É, o exercício das disciplinas cristãs, ou seja, a leitura da palavra, oração, jejum, elas nos amadurecem espiritualmente para conseguir, né, evitar com que essa ciência moderna agrida a convicção que nós temos na palavra de Deus. Vamos ouvir um pouquinho de Jansen a respeito desse segundo tópico da nossa lição. Vamos lá, falar sobre ciência moderna, né? Olha, é muito interessante a gente falar sobre esse ponto. É bom que os três aqui são entusiastas dessa área da ciência, né? Gostam de ouvir, de entender um pouquinho sobre esses pontos. Porque a gente entende que a ciência ela passou também por uma reformulação. Ela mudou muita coisa, foram criando novas leis, novas teorias, novas tecnologias que ajudaram a comprovação, os procedimentos, os modelos de pensamento, eles foram tudo se modernizando. Interessante que quanto mais eles se modernizavam, eles tinham descobertas que validavam textos que já estavam lá escritos na palavra. Então a gente entende que muitas vezes, eu vou até fazer uma alusão com a minha filha de 4 aninhos. Eu sei que todos nós três aqui temos filhas, né? É isso, né, Uhum. Jussier Da minha parte são duas, amigo. Duas são duas, filhinhas hein? maravilhosas. Então você deve ter mais história do que eu. Mas quando a É. gente quando a gente tem uma criança dentro de casa, a gente vê que a criança ela está praticamente trabalhando numa metodologia científica onde ela vai testando, vai criando ideias, vai montando estratégia para poder descobrir as coisas. E muitas vezes as crianças querem executar uma grande obra com a ferramenta errada. E aí
a gente vê que na ciência moderna foram vistas muitas vezes que algumas ferramentas que eles utilizavam para poder medir resultados, para averiguar algumas informações, era totalmente contrária com o que daria o melhor resultado. Então a gente pode entender que se observarmos a palavra, colocamos a palavra como a nossa principal regra de fé, nós vamos ter maturidade para não se decepcionar com as ferramentas usadas, que muitas vezes a gente vai ver que cientificamente elas estão sendo muito faladas, mas biblicamente ela não é o que vai ecoar, que não vai fazer resultado. E muitas vezes a gente tem que entender que a nossa regra de fé e de prática é a Bíblia, e é ela que vai moldar todas as coisas. Então a ciência não deve ser vista a ciência à luz e olhar para a religião ou para Deus. A gente tem que olhar para Deus e ver que de Deus saiu a ciência. E tudo que foi criado foi dele. Então, toda a explicação de toda a criação que foi feita por Deus também parte dele. Então, se a gente quiser se aprofundar em conhecer as coisas, a gente pode também entender que é melhor a gente se aprofundar em conhecer quem as criou. Porque com certeza, a melhor explicação das coisas que são criadas vão ser feitas pelo aquele que o criou. E aí eu vejo essa comparação que nós, como crentes, que vocês, como jovens, e vocês, como professores, que vão estar falando na sala de aula com o seu jovem, não pode inibi-los de ter curiosidade. A curiosidade é boa. Mas também lá em Romanos 16, 19, tem um texto muito forte, que é: seja prudente, ou seja, conhecedor do bem e inocente para o mal. Às vezes a gente gasta tanto tempo buscando o que é ruim e esquece de buscar o que é bom. E o que é melhor de todas as coisas é Deus e o conhecimento que Deus nos dá. E com esse conhecimento de Deus, com certeza a gente pode utilizar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social e também para a ciência. Então a ciência moderna, ela tenta cair numa queda de braço com essa ideologia cristã, mas não tem como duelar na força com Deus, não é isso, Felipe? A gente, na verdade, a gente entendendo quem é Deus, a gente sabe que qualquer coisa que tenta se opor com ele não tem força para vencê-lo. Então a gente sabe com quem estamos, né? E sabe quem é o dono de toda verdade. Pois é. E aí, Felipe? A maturidade espiritual nos leva a acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Leva sim, você. Inclusive, o Jansen falou uma frase espetacular. Você não pode olhar para a ciência para poder entender Deus. Você olha para Deus e você entende a ciência, né? A gente precisa destacar aqui que a ciência moderna, ela podemos dizer, o próprio autor aqui, o Eduardo, o escritor, ele fala que traz a referência do século XV. Começou a tomar forma a partir do século XV. Então, a ciência moderna, realmente, ela veio a partir do século XV. Então, perceba que depois de muitos anos, depois de Cristo, muitos séculos, depois de mais de 1.500 anos, nós vamos ver que a ciência moderna vai começar a se difundir. Inclusive, Charles Darwin, que é um dos ícones, né, do evolucionismo, ele é razoavelmente recente, né? As suas teorias já vêm, realmente é algo recente. Então, perceba que havia um fundamento bíblico, um fundamento histórico, teológico, e depois de muito tempo é que viu a ciência moderna justamente querendo distorcer a palavra de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para Harvard, né? Eu não sei se é assim, tem muito estudante aí de inglês que está ouvindo, né? Pode aqui rechaçar a minha pronúncia, mas Harvard é talvez uma das universidades mais conhecidas e prestigiadas de todo mundo. Ela teve o seu nascimento a partir de um berço teológico, a partir de um berço cristão. Então, na verdade, nunca houve essa refutação da parte dos nossos pais na fé, da parte dos nossos teólogos, pensadores cristãos fantásticos ao longo de toda a história. Eles não refutaram a ciência, não. Pelo contrário, como você falou, eles olhavam para Deus e a partir de Deus eles entendiam a ciência. Até porque quando você olha para a Bíblia Sagrada, você entende como foi criado o universo. Quando a gente olha para o universo, por exemplo, quando é preciso ter mais fé para crer no evolucionismo do que no criacionismo, é porque, vejamos, pensemos, o universo ele foi criado a partir do nada. Então não havia matéria, não havia energia, não havia espaço, não havia tempo. E aí você olha para Deus, Deus é atemporal, Deus ele é poderoso, Deus ele é transcendente, então é imaterial. Você percebe que realmente ele não tem início, Deus não tem início porque ele é,
E o mundo tem uma origem, e a ciência explica realmente uma origem, mas não dá para explicar a origem de Deus. Deus não tem início. Ele é sempre, ele só existe e ele é eterno. Então, só um ser realmente inteligente e poderoso que estava fora dessa realidade do nada, que era o universo, é que pode realmente ter criado o universo. Então, perceba que nunca houve uma refutação sobre a ciência. O que se há uma refutação é sobre as teorias científicas que querem refutar a Bíblia Sagrada. E qual é o intuito de refutar a Bíblia Sagrada? É justamente querer desconsiderar Deus. Quando você olha, por exemplo, para homens, você não vai ver um homem, particularmente falando, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu não vejo um homem defensor do evolucionismo, à luz da teoria de Darwin, por exemplo, que seja cristão, ou que creia em Deus. Pelo menos homens que eu vejo à luz da ciência hoje em dia, homens que são ícones, que estão aí em debates, que estão aí na mídia, são homens todos que se dizem ateu. Então, perceba que há na verdade, uma distância entre esses homens e Deus. Então, é como que esses homens não quisessem provar somente as suas teorias ou aquilo que eles creem. Eles querem a todo custo realmente tirar Deus de cena e apagar Deus ao longo da história. Mas não dá para tirar Deus da história. Já foi dito aqui, né, por Jussier. Ele não só criou o mundo, ele mantém o mundo em harmonia. Quando está encerrando aqui o tópico 1, traz aqui algo muito interessante, né, sobre um fator da harmonia do universo, é que se o Sol ele tivesse um pouco mais próximo da Terra, pelo seu calor não existiria vida. E se estivesse distante, mais distante da Terra, nós não teríamos um calor suficiente para termos um equilíbrio, né, da fotossíntese tão perfeito e tão harmonioso quanto a questão da vida e quanto a questão das plantas e da existência dos seres. Então, perceba que há uma harmonia. Então, só alguém realmente que é poderoso para criar e também não só criar, mas sustentar. E aí, uma pergunta que eu me fiz quanto adolescente, e Jansen falou, e interessante, é engraçado que eu também me fiz a pergunta, se nós evoluímos do macaco, por que os macacos eles não continuam evoluindo hoje para seres humanos, né? Você não vê um macaco se transformar num homem, você não vê um homem se transformar no macaco. Então, perceba que há uma inconsistência, uma incoerência muito grande quanto ao evolucionismo, porque por mais que o mundo esteja em expansão, mas o mundo ele não evolui, ele está em perfeita harmonia e o homem é quem destrói essa harmonia, mas o mundo em si não, porque tem um Deus que é criador e que mantém toda essa harmonia. Para encerrar a minha fala, por exemplo, eu me esqueci agora o nome da pessoa que fotografou, né, que é aquela foto tão séria, eu me esqueci agora o nome dele, aquela foto do universo, e quando ele pega diversas galáxias, né, diversos planetas, percebe-se que há, por exemplo, ali estrelas que tinham ali mais de 4 bilhões de anos, mas estavam prontas, não estavam, por exemplo, em evolução, estavam prontas tal como foi a Terra. Então, isso revela um design inteligente, um ser todo-poderoso que entregou o universo, não só a Terra que nós vemos, mas o universo pronto. Então, logo se sabe que não é uma explosão que causa uma ordem ou que a partir dessa explosão nasce vida na Terra e automaticamente vai se expandindo para que haja harmonia no universo. O universo já foi entregue pronto. O Senhor já criou o universo pronto e ele habita acima de todas as coisas, acima do universo, acima das estrelas, acima de tudo e acima de todos. Então, eu gosto muito desse segundo tópico quando ele fala sobre o surgimento da ciência moderna, porque podemos sim olhar para a Bíblia e a partir da Bíblia nós olharmos para a ciência. Agora, nunca, professor e você jovem que está nos assistindo, nunca inverta os fatores. Primeiro nós olhamos para a Bíblia e à luz da Bíblia, a Bíblia clareia o caminho da ciência e as nossas dúvidas pertinentes à nossa existência. Muito bem. Eu me lembro, na minha juventude, né, alguns poucos anos atrás, eu tinha essas dúvidas, né, e houve uma virada de chave ali, em algum momento, Felipe. O ano era 2009. Eu estava lá em Parque dos Eucaliptos, fazia parte lá da mocidade, estava prestes a me casar, e eu tinha algumas dúvidas a respeito disso. E eu ficava me perguntando, poxa, qual é a explicação para essas coisas, né? Estava na faculdade a gente é bombardeado aí por muitas ideias, né? Por professores que tentam nos dissociar de Deus, que como o Felipe disse, né? É quase que
A disputa não é fazer você acreditar que o homem surgiu, né, do macaco ou que tudo surgiu de uma explosão. É, na verdade, de dissociar Deus dessa, dessa criação, né? Então é quase que uma vendetta pessoal deles contra Deus. Mas eu tinha essas dúvidas e lá na mocidade o nosso querido irmão João Ribeiro chamou o professor Dolvin Dantas, que é engenheiro do comando aeronáutica há muitos anos e tem uma experiência profissional nessa área fantástica, né? Inclusive tem palestras dele a respeito do criacionismo no YouTube de 12 anos atrás, inclusive da época que ele nos deu essa palestra aqui em Natal, ele deu também lá em São Paulo, né? Fica aí a dica para o professor para dar uma estudada. Tem vários vídeos a respeito da criação. E naquela palestra lá, Felipe Jansen, houve uma virada de chave, porque eu vi, sabe, um cientista cristão que sabia da Bíblia e provava com muita autoridade o que Deus tinha, né, escrito na sua palavra e de forma científica. E a gente não tem essas oportunidades todos os dias. A gente olha para os professores e doutores e escritores como pessoas ali superiores a nós, que têm muito conhecimento e às vezes toma o que eles falam por verdade, tão somente pelo fato de eles terem estudado algum determinado assunto, não é? Então, é bom a gente ter essa referência, né? E eu separei até aqui alguns nomes. Existe um livro de criacionismo bíblico de Ken Ham, que inclusive é publicado pela CPAD, fala sobre esse assunto, né? A gente tem alguns doutores cientistas cristãos, né? Hoje com muita facilidade de acesso você consegue ouvir palestras deles e por muito embora sejam pessoas às vezes de outras igrejas evangélicas, esse tema não é um tema que confronta com o nosso credo, com a nossa, né, com o nosso manual de fé. É algo que é já muito bem definido, né? E eu separei aqui o nome do doutor Marcos Eberly, que tem um livro, né? Fomos Planejados, e tem vários vídeos no YouTube aí falando para a igreja a respeito da criação. E eu acho isso muito bom para trazer, para corroborar com esse amadurecimento cristão e espiritual que nós precisamos a respeito desse tema. Porque eu me lembro que depois dessa palestra eu me interessei pelo tema e fui estudar e fui ler e fui ouvir, né? E isso me fez, Jansen e Felipe, ter uma fé tão mais fortalecida, porque tudo aquilo que eu tinha alguma dúvida, agora não, eu cria piamente, né? Eu disse, olha, Deus fez a terra em 7 dias, como está escrito, né? E o dilúvio aconteceu, e realmente tudo foi feito conforme está escrito. Eu tinha aquela convicção e não mais aquela insegurança que normalmente a gente tem quando está explorando um canto desconhecido, né? Então, cara, esse professor, fica aí a dica para você motivar e incentivar os seus alunos para buscar conhecimento, né? Primeiro a Bíblia, é a fonte primária. Ler a palavra até entender e compreender. Depois aí vai para um livro, né? Vai para a CPAD, busca ali na nossa fonte de livros aí escritos aqui no Brasil. Depois vai, né? Pergunta ao teu pastor, uma indicação de um outro livro, escuta uma palestra, né? Traz isso para a mocidade da igreja, né? Para o seu professor de escola dominical, debate o tema, isso é muito bom. Terceiro tópico da nossa lição, eu acho que eu não vou chamar de principal, mas na minha visão, é um dos mais interessantes, né? É onde vai entrar de fato na questão da origem. E vai falar aqui para a gente um pouquinho a respeito, inclusive do que o Felipe falou no início, né? Das figuras dos cientistas de Einstein, de Newton, né? A respeito da criação. E a gente tem aqui já um pouco mais de elemento a respeito da criação para trazer para os nossos alunos e mostrar para eles que não existe acaso, né? Existe um ser inteligente, um arquiteto poderosíssimo que criou todas as coisas de forma muito bem planejada. Eu me lembro de uma frase que Dolvin falou naquela palestra lá em 2009. Ele diz assim: olha, construíram um acelerador de partículas, eu não lembro se era 6 ou era 12 quilômetros, lá na Inglaterra. Iam acabar de construir aquele negócio. E aí disseram assim, olha, a física diz que para você criar matéria, você tem que desacelerar a energia, né? Então você pega a energia, desacelera e cria matéria. Aí o pessoal construiu 12 quilômetros de um acelerador de partículas para acelerar uma matéria, fazer ela virar energia e depois desacelerar para virar matéria de novo. Ele se imagina qual foi o tamanho do acelerador de partículas que Deus usou para criar o universo, né? E aí ele fez isso mostrando o tamanho dos astros, né? Ele começou ali,
Tá vendo a Terra? Pronto, isso aqui é a Terra. Tá vendo o Sol? Agora isso aqui é a Terra em relação ao Sol. Aí tá vendo? E ele foi, né, Aldebaran, Arcturus, e pegou aqueles astros que deixou o Sol um pixelzinho lá da tela. Aí diz assim, qual foi o tamanho da máquina que Deus usou para criar tanta matéria, né? Então, o nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, e a palavra de Deus diz, e eu acredito, que ele criou isso só com o poder da sua palavra. Ele disse e foi feito, né? E a gente vê, queridos, já abro a oportunidade para vocês falarem a respeito desse tópico, mas eu vejo a inteligência de Deus na criação do maior ao menor. Se você vai para um átomo no nível quântico, você vê uma organização entre nêutrons, elétrons, prótons, você vê um neurônio se comunicando com o outro para fazer uma leitura de um corpo humano que é extremamente complexo. Né? Você pega uma planta orgânica, uma folhinha, e a ciência não consegue replicar aquela folha. Né? Só Deus que faz aquilo. E aí você vai aumentando e chega para os astros, né, que estão no universo, que são gigantescos, que fogem à compreensão do homem, o tamanho que são esses astros, e a gente vê uma organização no universo, né, as coisas funcionando, a Terra numa posição estática perfeita, que nos dá as 4 estações do ano, que nos deixa viver com a temperatura adequada, que permite haver vida. Então, é como a gente já vem dizendo desde o início da lição, é algo tão soberano e maravilhoso que não tem como a gente desviar o olhar dessa glória que a criação revela de Deus para uma teoria de alguém que, né? Ah, não, foi uma explosão que do nada se juntou, se bateu e bilhões de anos depois se formou alguma coisa. Não dá para conceber essa ideia, né? Vamos ouvir aí. Jansen, mais uma vez, o que você achou aí desse tópico 3? Eu também acho que é o principal tema, assim, para a gente poder falar, até porque o tema da lição se remete ao acaso, que vai ser falado aqui no tópico 3, mas um ponto bem legal, porque eu acho que vale a pena a gente falar, que na criação, quando a gente fala da criação, né, a gente está falando do Deus, mas como a Trindade, né? A gente está falando do Deus que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos ali, e ele façamos. Então foi criado algo do zero absoluto, e foi criado colocando todos os firmamentos no seu lugar. E observação, ele vai explicando como é esse firmamento, e hoje a ciência valida que se tivesse uma virgulazinha em um cálculo matemático mais preciso, diferente, dava alguma coisa muito errado. Pegando todos os astros que o Jussier bem falou, não tem nenhum que tenha a capacidade de trazer vida como hoje a gente tem aqui na Terra. Então a gente vê qual preciso é Deus. E eu até falei antes da gente começar esse momento aqui, eu estava conversando com o Jussier e falei que eu escutei, não lembro quem foi o autor dessa frase, mas que fala: se Deus é um grande cientista, a Terra é o principal tubo de ensaio, porque nele ele provou o quanto ele era poderoso para criar qualquer coisa. E aí a gente vê, hoje eu posso ser o cara mais inteligente, Jussier, Felipe, pode ser inteligente, mas a gente não consegue criar. No máximo a gente vai pegar coisas e vai transformar ou vai fazer alguma mistura, mas Deus criou do absoluto zero, o que hoje nós conhecemos como universo. Então a gente vê que o nosso Deus é absoluto. E aí, para eu já passar para Felipe, que eu acredito que Felipe está ali querendo falar bastante, quando eu morava em Belém do Pará, que por sinal essa família que eu vou falar foi a família que me levou no meu primeiro culto, né? O culto, por sinal, que eu aceitei a Jesus. Foi uma experiência de nível espiritual, mas tinha um militar dentro da Vila Naval que eu morava lá, que o nome dele era bem diferente, Isanônio. E eu sempre passava na rua e via pela janela ele sentado no computador. Era na mesa da sala dele, era só uma mesa bem grande e vários monitores que ele fazia. Eu acho que ele trabalhava com programação. E eu sempre passava lá e falava com o filho dele. E teve um belo dia que eu fui perguntar para ele o que ele fazia. Aí ele começou a me contar: não, eu trabalho na estação rádio, eu faço isso, eu faço manutenção nas máquinas tal, eu sou isso, sou aquilo outro em física, e não sei o que, em telecomunicações, e não sei o que. Eu fiquei na minha cabeça: nossa, como você é inteligente, como você tem tanto conhecimento. E essa frase me marcou. A resposta que ele me deu foi o seguinte: não, ele me cortou, né? Eu tava meio que enchendo a bola dele como aquele adolescente que ficou com o olho encantado de ver tudo aquilo.
e ele falando: não, 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 eu sou um oceano de conhecimento com 2 dedos de profundidade, porque nada do que eu possa vir aprender é maior do que do que o que Deus criou. Então aí você vê o quanto foi profundo e o quanto isso me marcou. Então, se chegamos nesse momento, eu acredito que, tipo, Deus criou todas as coisas e nada, exatamente nada é por acaso. Tudo está dentro da sua majestade e tudo, como a gente já falou aqui, né, tem a partícula de Deus que corrige, que anda, que paira sobre todas as coisas, é Deus que dá o fluir de todo o universo. Ele tem o controle do início e com certeza ele sabe o que vai acontecer e tem um controle do fim também. Então acho que nada é por acaso. E aí eu já passo para Felipe, se Jussier me permitir, né? Pode passar. Não, muito bom o podcast, muito bom o bate-papo. Eu quero aqui destacar, o José, ele fez referência aqui nominalmente a alguns, né, alguns cientistas, podemos dizer assim. E eu quero destacar que eu já tive a oportunidade de poder é, ouvir duas palestras de dois homens, né, ao vivo, que tinham um conhecimento realmente fantástico sobre criacionismo, que é o Adalto Lourenço, doutor Adalto Lourenço, e também o professor Tasso Licurgo. E assim, dois homens muito fera, muito top, né? Dois homens com conhecimento assim absurdo, Isso mesmo. doutores, professores, cientistas. E é incrível ver, e realmente é algo extraordinário, porque você realmente fortalece a sua fé de uma maneira que você sai ali se sentindo poderoso, né? Para refutar qualquer que seja É, as desse jeito. ferramentas, as setas do diabo. E aí eu quero aqui reforçar para o professor realmente trazer uma aula, e uma aula não meramente especulativa, mas trazer um conhecimento realmente através de vídeo, através de fotos, de imagens, de estudos. Realmente, aqui a gente não tem tempo, né? Um tempo curto, a gente precisa realmente ser objetivo, mas você, professor, na sua sala de aula, que vai ter um tempo a mais, que você possa aproveitar cada momento. Falar sobre a origem, que a nossa vida não veio do acaso, é realmente o ponto principal, chave, a gente vem falando, né, ao longo da lição para chegar aqui na conclusão e reforçar para você que realmente a nossa vida, a nossa existência, nada veio do acaso, até porque Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz. Basta você olhar para o homem. Você olha para um homem, a ciência descobriu, inclusive não faz muito tempo, quando eu digo muito tempo, é desde já da ciência moderna, né, que o homem, por exemplo, tem 15 elementos que é encontrado no solo. E aí você olha para a Bíblia, que existe já há milhares, há centenas de anos, e você vê que o Senhor ele vai criar, como o Jansen falou, façamos, né, o homem a nossa imagem e a semelhança, ele vai criar o homem do pó da terra. E aí depois vem a ciência e descobre que tem elementos no homem que é encontrado no solo da terra, é encontrado na terra, que é encontrado também no homem. Então, percebamos que quando a gente olha à luz da palavra, você professor, você jovem, você adolescente, a gente olha à luz da Bíblia para a palavra de Deus, literalmente, como disse o salmista, ela é lâmpada para os meus pés. Ela não me deixa desviar para a direita nem para a esquerda, porque ela é luz, ela vai me guiando, ela vai me direcionando, ela vai esclarecendo as dúvidas, né, as minhas murmurações, as minhas indagações. A Bíblia, ela esclarece por tudo, até porque está ali o Deus criador de todas as coisas. E aí o Jansen falou uma coisa logo no início que foi uma coisa que me marcou também. Logo na minha adolescência, quando alguém chegou para mim e disse o seguinte, ó, quem é que vai saber explicar melhor sobre um ventilador? É você que liga o ventilador na parede para que ele possa ventilar ou quem fez o ventilador, criou o ventilador, não é que criou, mas fez, fabricou o ventilador e conhece todo o seu mecanismo, todos os seus processos. Eu disse, claro que é quem fez o ventilador, ele vai entender mais do que eu. E aí essa pessoa disse, então nunca, jamais ninguém vai conseguir explicar sobre a criação, sobre a Terra, sobre o universo, mais do que Deus, porque Deus é o Criador, Ele é o Criador, então Ele conhece tudo. E já você falou aqui, isso aqui é uma verdade. Então, o jovem, quando você olha à luz da Bíblia, eu quero reforçar isso no seu coração, nós precisamos de um exército de jovens cristãos que sejam também não só que atuem de maneira espiritual, porque na universidade, por exemplo, você precisa atuar de uma forma intelectual. Então, nós precisamos de um exército realmente intelectual. A gente tem deixado de lado, inclusive, os nossos, talvez alguns mais antigos rechaçavam, né? Ou então resistiam a isso que nós estamos falando aqui hoje, que nós temos um conhecimento maior, graças a Deus, do que os nossos pais na fé. Nós temos a CPAD, nós temos editores, nós temos livros, professores, mestres que nos trazem um conhecimento profundo. Então, você jovem, realmente vai a fundo.
estuda a Bíblia, se debruça sobre a palavra de Deus, estude realmente para que você possa chegar lá. E como disse lá na Epístola de Judas, você possa, quando chegar o momento oportuno, você possa defender a sua fé. Defender a sua fé de uma forma racional. Eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé, mas eu também tenho o conhecimento científico. Então, nós estamos precisando hoje, principalmente nas universidades, atuar de uma maneira intelectual. Jovens cheios de Deus, com a sua fé fortalecidas, mas jovens intelectualmente hábeis, para que eles possam realmente defender a fé no Senhor e dizer que nada veio do acaso, mas Deus, a partir de um acaso, criou todas as coisas de uma maneira perfeita e de uma maneira harmônica. Eu creio em Deus e eu creio na palavra de Deus, e a partir disso eu passo a enxergar a ciência. E a ciência, ela explica Deus. Não que Deus tenha uma explicação, porque Deus está além de tudo isso, mas quando eu digo que explica Deus é que a ciência aponta realmente para um ser que é poderoso, que está acima de todas as coisas, que só ele, que tem uma inteligência realmente acima da nossa, poderia criar um mundo tão harmonioso para que nós possamos estar vivendo hoje. E se nós estamos vivendo hoje, é porque realmente teve alguém que criou tudo isto e ele é o nosso Deus, o Deus que nós cremos. Maravilha, maravilha. Pois é, gente, esse aí é o resumo dessa nossa lição, né? Nessa conclusão aqui, a gente entende que não existiram uma combinação de fatores aleatórios, pelo contrário, foi tudo muito bem planejado por esse Deus que é amoroso, que nos criou, que deseja ainda completar essa criação, né, em nós, por uma vida eterna, numa cidade maravilhosa, num novo mundo, né, numa nova terra, nos novos céus que ele tem para criar para nós, né, para vivermos com ele. Então, fale, nos enchemos, como o Felipe disse, nos enchemos desse conhecimento, né, combater e defender essa fé, alcançarmos esse grande objetivo que é a salvação e vivermos, né, as promessas que Deus tem para nós. Quero aqui, na minha conclusão, e depois abro aí para os nossos queridos professores, dizer que foi um prazer imenso estar com vocês aqui nesses minutos, né, discutir um pouquinho a respeito desse assunto tão interessante e desejar que você tenha uma excelente aula, seja você aluno, seja você professor, né, na preparação dessa aula, que Deus possa lhe usar grandemente como instrumento para trazer luz à verdade bíblica que precisa ser ensinada na escola bíblica dominical. Prazer, Jansen, prazer, Felipe, estar com vocês, né? E lembrando, deixa aquele like lá, gostei, marca para que outras pessoas possam receber a indicação dessa aula, desse vídeo. Também comenta aí embaixo, diz de onde você está nos assistindo, para que a gente possa acompanhar, né? Ter um feedback. Jansen, Felipe, quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Amém. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui discutindo esse tema e aprendendo com vocês, né? Então, se vocês ouviram palestras aí e saíram com a fé reforçada, vamos chamar assim, hoje eu também estou saindo assim aqui desse podcast. Eu aprendi bastante com vocês e podemos também trazer um conteúdo para que outros professores, outros jovens possam aprender e também colocar em prática na sua vida, né? Quero também aqui agradecer ao Felipe, né, que está aqui fazendo intercâmbio hoje, né? Está aqui com a gente e vai continuar com a gente por algumas lições. Então, é da parte de Deus que essa palavra toca o coração de vocês. Nós estamos vivendo em um mundo que tem muitas teorias, muitas informações, muito conteúdo, de uma forma tão acelerada, a gente recebe tantas informações. Mas se a gente tiver o mínimo de tranquilidade para olhar para Deus primeiro, de todas as coisas, ele vai ser o nosso principal filtro para qualquer informação, porque ele é o dono de toda a sabedoria, ele é o dono de todo poder, ele sabe como falar com o nosso coração, ele sabe como falar com o nosso entendimento também. Então, se você tem dúvida sobre qualquer coisa, se você está questionando a sua fé por causa de alguma teoria, entenda que em Deus e na palavra dele você vai buscar o princípio para todas as coisas. Então, se lá tem um início, fixe na palavra. Não tente encontrar um outro caminho para entender o que Deus já criou e o que Deus já fez, porque ele é a nossa regra de fé e de prática também. Então, agradeço essa oportunidade e já digo que sou muito feliz por estar mais uma vez aqui com vocês. Glória a Deus. A gente pode olhar para a grandeza de Deus, né, Jansen, sobre muitos aspectos. Olhemos, para encerrarmos, sobre a questão de tempo. Eu falei para vocês que o mundo ele foi criado, pelo menos a teoria científica, que não havia
tempo, né? E eu falei para você que Deus é atemporal. Vamos olhar para Deus nesse aspecto. Agora, tempo, para nós encerrarmos, por exemplo, quando você olha para o livro de Isaías, o profeta diz que ele é o pai da eternidade. Então, olhemos para o fator tempo. A Terra tem centenas, bilhões de anos. Se você tem, por exemplo, 10 bilhões de anos, se você tira dos 10 bilhões de anos um dia, você não tem mais 10 bilhões de anos. É como que, vamos dizer, 1.000 anos, para facilitar. Se você tira um dia de 1.000 anos, você tem 999 dias, mas você não tem 1.000 dias. Se você tira 1.000 dias da eternidade, se você tira 10 bilhões de anos da eternidade, você ainda continua tendo a eternidade. A eternidade não se altera por conta disso. E Deus, ele é o Pai da eternidade. Então, percebamos a grandeza desse Deus, o quanto ele era poderoso, o quanto ele é poderoso, e realmente, para que possamos entender e crer que ele realmente é o Criador de todas as coisas. Quero externar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do Jussier, pela vida do Jansen, você, pessoa que nos acompanhou até agora, e a minha oração é para que Deus possa lhe dar uma aula abençoada, inspiradora, porque você é, professor, uma ferramenta de Deus para impactar esta geração que vai estar recebendo a sua aula, para que eles possam sair de lá com a fé fortalecida e também possam sair de lá como verdadeiros defensores da fé cristã de uma maneira racional e segurando a Bíblia como escudo de fé para resistir qualquer que seja as setas do inimigo e as ciladas do inferno. Que Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria e até o próximo podcast em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado a vocês, Amém, queridos, amém. e a você que está estudando, está nos assistindo, né? Espero que continue a visitar aqui o canal, assistir as próximas aulas, tá? Esteja conosco. Foi um imenso prazer. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.